Já imaginou quais são os lugares mais perigosos do planeta? Locais onde a força da natureza e a ação humana desafiam os limites da sobrevivência. Alguns são tão mortais que podem tirar uma vida em segundos. Prepare-se para se surpreender com locais que, à primeira vista, parecem comuns, mas escondem segredos assustadores. O que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Em 10º lugar, da lista está o Monte Everest. Fica na cordilheira do Himalaia, entre o Nepal e uma região da China. Ele é conhecido como a montanha mais alta do mundo, com 8.848,86 metros de altura. No Tibete, é chamado de Chomolungma, que significa deusa mãe da montanha, e no Nepal, de Sagarmatha, que quer dizer frente do céu. O Everest se tornou famoso principalmente em 1953, quando Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, um guia local chamado Sherpa, foram as primeiras pessoas a chegar ao topo com sucesso. Depois disso, muitas pessoas começaram a querer escalar a montanha, mesmo sendo um desafio muito perigoso. Após sua popularização, o Monte Everest se tornou o sonho de muitos alpinistas, mas a escalada exige coragem e preparo extremos. Um dos episódios mais trágicos foi em 1996, quando uma tempestade inesperada tirou a vida de 8 alpinistas, um evento tão impactante que inspirou o filme Everest. Caso queira conhecer mais dessa história, o filme é uma ótima opção. Não sabe onde assistir? Vou deixar um link aqui embaixo para você entrar em contato comigo e conhecer um aplicativo com mais de 17 mil filmes e 10 mil séries. Até hoje, mais de 300 pessoas perderam a vida tentando alcançar o topo do mundo. E você? Teria coragem de enfrentar esse desafio? Imagina viver em uma ilha onde você não pode sair, nem deixar ninguém entrar. Essa é a realidade dos sentineleses, que ficam em 9º lugar entre os lugares mais perigosos do mundo. Um povo isolado na Ilha Sentinela do Norte. Eles vivem sob seu próprio conjunto de regras, sem permitir qualquer contato com o mundo externo, dessa forma que permanecem uma das últimas culturas humanas sem contato com o mundo exterior. A ilha é cercada por praias e águas de difícil acesso, além de ser uma área de difícil navegação devido às fortes correntes e recifes ao seu redor. A primeira interação conhecida com o mundo exterior ocorreu no final do século XIX, mas foi apenas no século XX que as tentativas de contato se tornaram mais frequentes. Apesar das tentativas de pacificação por parte do governo indiano e de organizações internacionais, os sentineleses continuam a evitar qualquer tipo de aproximação. Em 2006, 2 pescadores que chegaram acidentalmente à ilha foram mortos, o que reafirmou a postura defensiva do grupo. Além disso, helicópteros enviados para monitorar a região também foram atacados com flechas. Por esse motivo, a Índia declarou a ilha e sua área circundante como uma zona protegida, com um limite de cerca de 5 quilômetros de distância da ilha, onde nenhuma pessoa pode se aproximar sem autorização do governo. É como viver em um mundo à parte, onde a natureza e a tradição prevalecem, sem pressões externas ou a necessidade de seguir o ritmo acelerado da sociedade moderna. No entanto, esse isolamento também os torna vulneráveis, o que torna ainda mais fascinante essa escolha por uma vida sem interação com o resto da humanidade. Em 8º lugar, fica o local de desaparecimentos misteriosos, como o do voo 19 em 1945, quando 5 aviões simplesmente sumiram. O Triângulo das Bermudas, localizado em uma área do Oceano Atlântico, entre 3 pontos: a cidade de Miami, as Bermudas e Porto Rico. Esse famoso local é conhecido por uma série de incidentes misteriosos envolvendo o desaparecimento de navios e aviões, o que gerou uma aura de mistério e medo ao longo dos anos. Porém, muitos cientistas e especialistas afirmam que os incidentes no Triângulo são, em grande parte, explicáveis por condições climáticas extremas,
erros humanos e falhas tecnológicas. O local não é mais perigoso do que outras áreas do oceano, e muitos desaparecimentos podem ser atribuídos a causas naturais, como mudanças repentinas no clima ou falhas mecânicas. Apesar disso, o Triângulo das Bermudas continua a atrair a imaginação de muitas pessoas, alimentado por histórias de desaparecimentos misteriosos que permanecem sem explicação. Seria algo além do que conhecemos? Em sétimo lugar, fica o deserto de Danakil, localizado no norte da Etiópia. É uma das regiões mais extremas e perigosas do planeta. Sua alta temperatura, que pode ultrapassar os 50 graus Celsius, faz dele um dos lugares mais quentes da Terra. A escassez de água e a falta de recursos tornam a sobrevivência ali praticamente impossível. Além disso, o deserto está situado em uma área geologicamente ativa, onde a separação das placas tectônicas cria vulcões e fontes termais, como o vulcão Erta Ali, que tem um lago de lava em constante erupção. Isso resulta em gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, que tornam o ar venenoso e perigosamente difícil de respirar. Além dos desafios naturais, a área também é conhecida por sua instabilidade política, com conflitos militares entre os países vizinhos, o que aumenta o risco para quem tenta explorar a região. Em sexto lugar, fica um local onde pode levar as pessoas à morte de forma lenta e dolorosa. O Vale da Morte, localizado na Califórnia, Estados Unidos, é um dos lugares mais extremos e perigosos do planeta. Ele é conhecido por ser o ponto mais quente da América do Norte, com temperaturas que podem atingir impressionantes 56,7 graus Celsius durante os meses de verão, sendo um dos lugares mais secos e quentes do mundo. Este vale é parte do deserto de Mojave e fica entre montanhas, o que cria um efeito de forno, aumentando ainda mais o calor. O terreno é formado por vastas áreas de sal, dunas de areia e rochas escarpadas, com pouca vegetação e água. Outro fator que torna o Vale da Morte perigoso são os golpes de calor extremo, onde a temperatura pode ser mais quente ainda ao nível do solo. As condições de seca extrema também dificultam a obtenção de recursos essenciais, como água, e tornam a sobrevivência na região quase impossível, sem planejamento adequado. Esse cenário hostil fez com que o local se tornasse uma área de grande risco para turistas e aventureiros despreparados. Mesmo os viajantes mais experientes podem ser pegos de surpresa por mudanças repentinas nas condições climáticas. O nome Vale da Morte não é à toa. Ao longo da história, muitas pessoas perderam a vida tentando atravessar essa região sem a preparação necessária, e o local ainda é amplamente evitado por aqueles que sabem dos perigos que ele oferece. Além dos desafios naturais, a área também é conhecida por sua instabilidade política, com conflitos militares entre os países vizinhos, o que aumenta o risco para quem tenta explorar a região. Se você está assustado com o que já vimos até agora, prepare-se para os próximos. Bem-vindo ao Top 5. Em quinto lugar, o Lago Natron, na Tanzânia, com uma água extremamente alcalina e uma temperatura que pode atingir 60 graus Celsius, o lago é tóxico para a maioria das formas de vida. Sua alta concentração de minerais, como sódio, pode causar queimaduras em animais que se aproximam. Curiosamente, quando as criaturas morrem no lago, elas ficam petrificadas devido à combinação de sal e minerais, criando uma imagem surreal. Apesar disso, flamingos ainda usam o lago para se reproduzir, mostrando a resistência de algumas espécies. Porém, o local é bem explorado por alguns trabalhadores. E aí você teria coragem de trabalhar por aqui, mesmo recebendo bônus ou compensações extras para cobrir os riscos à saúde e segurança. Achou mesmo que o Brasil ficaria fora dessa em quarto lugar? A Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, está localizada no litoral de São Paulo, Brasil. É famosa por ser o lar da serpente mais venenosa do mundo, a Bothrops asper, também chamada de Jararaca ilhoa. A ilha está a cerca de 35 quilômetros da costa e é completamente isolada, com acesso restrito. A razão para isso é o alto número de cobras e o risco de envenenamento, que torna qualquer visita extremamente perigosa.
As serpentes que habitam a ilha são extremamente perigosas e estima-se que haja uma cobra a cada metro quadrado, o que torna a ilha praticamente inabitável para os humanos. O governo brasileiro restringe o acesso a este local, permitindo apenas que cientistas e pesquisadores com autorização especial possam visitá-la. Chegamos ao tão temido top 3 e, em terceiro lugar, a caverna Gouffre Berger, localizada na França, é uma das cavernas mais profundas do mundo, com cerca de 1.100 metros de profundidade. Desde sua descoberta em 1953, ela tem sido um destino desafiador para espeleólogos, mas também um local de tragédias. Em 1996, uma equipe de exploradores enfrentou uma enchente repentina durante a exploração, deixando 3 membros presos e impossibilitados de escapar. Essas inundações são uma ameaça constante, pois a caverna pode encher rapidamente devido a chuvas intensas, tornando a descida e a subida extremamente perigosas. Explorar o Gouffre Berger requer equipamentos especializados, treinamento avançado e extrema cautela. A caverna possui passagens estreitas, câmaras submersas e um sistema complexo que pode desorientar até mesmo os exploradores mais experientes. Atração para os aventureiros. Apesar dos perigos, o Gouffre Berger continua atraindo aventureiros fascinados por seu tamanho colossal e beleza geológica, representando uma mistura de deslumbramento e risco mortal. Em segundo lugar, temos um local que você provavelmente já ouviu falar: Chernobyl, o cenário de um dos maiores desastres nucleares da história. Após a explosão da usina, em 1986, cerca de 49 mil pessoas foram evacuadas, mas as consequências devastadoras da radiação ainda afetam a região. Trabalhadores expostos à radiação imediata perderam suas vidas, e muitos sobreviventes enfrentaram doenças graves, como câncer. A área ao redor de Chernobyl foi completamente interditada e continua sendo uma das zonas mais perigosas do planeta até hoje. Em primeiro lugar, sendo o lugar mais perigoso do mundo, ficou o vulcão Sinabung. Está localizado na ilha de Sumatra, na Indonésia, e é um dos vulcões mais ativos do país. Ele entrou em erupção várias vezes desde 2010, causando grandes destruições e mortes. Com uma altura de cerca de 2.460 metros, o Sinabung tem um histórico de erupções violentas, algumas das quais expeliram grandes quantidades de cinzas e lava, ameaçando comunidades próximas. A Indonésia, estando localizada no Anel de Fogo do Pacífico, possui uma grande concentração de vulcões ativos, e o Sinabung é um dos exemplos mais perigosos. Sua atividade tem forçado o governo a realizar evacuações periódicas das áreas ao redor, com um grande número de vítimas fatais registradas. A última erupção significativa foi em 2016, mas o vulcão continua a ser monitorado de perto devido ao risco constante de novas explosões. Muitos moradores de áreas vizinhas são afetados, sendo obrigados a deixar suas casas e viver em abrigos temporários, devido à ameaça de erupções inesperadas. O Sinabung é um exemplo da natureza imprevisível e potente dos vulcões da região, e continua a ser uma área de interesse para cientistas que estudam a atividade vulcânica e suas implicações para a vida humana. É incrível como esses lugares, sendo tão perigosos, conseguem atrair tanta atenção e tantos visitantes. A curiosidade humana por explorar o desconhecido supera o medo. E você, se tivesse a chance de visitar um desses lugares, qual escolheria? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.